Curry era um virgem perdedor, feio e nojento que se transferiu para uma nova escola, esperando ter sua licença V revogada. Sua sorte mudou quando uma vampira incrivelmente linda se apaixonou pelo seu charme negativo, então ele a transformou em seu apontador humano. Quando Curry chegou pela primeira vez na Academia Shuchikan, foi recebido por Erika, que se apresentou como a vice-presidente do conselho estudantil. No entanto, quando sua mão tocou a dela para um aperto de mão, Erika recuou e gritou como se tivesse sido eletrocutada. Kwai imediatamente perguntou qual era o problema, e ela disse que estava tudo bem, mas se afastou quando ele tentou ajudá-la a se levantar. Nesse momento, outro estudante chamado Tsukasa se aproximou deles, então Erika implorou para que ele levasse o Kohai até o dormitório porque ela tinha outra coisa que precisava atender. A caminho do dormitório, Tsukasa disse a Curry que seu rosto feio era o motivo de Erika ter fugido, mas ele argumentou que era amplamente conhecido como um imã para garotas, então ela não poderia estar repelida por ele. No dormitório, Tsukasa explicou que as meninas ficavam no terceiro e quarto andares, e enquanto subiam as escadas, Curry foi derrubado por uma loli de aparência masculina. Antes de recobrar a consciência, ela tentou acordá-lo. Felizmente, ela foi interrompida por sua irmã Haruna, quando tentou usar um método mais extremo para acordá-lo. Tsukasa então chamou por ele, na esperança de acordá-lo, e foi então que Kanade reconheceu Kohai como o amigo de infância deles que partiu há 7 anos. Quando Kohai finalmente abriu os olhos, reconheceu as irmãs, e Kanade pediu desculpas por tentar enviá-lo através do rio Stygia antes da hora. Naquela noite, Erika estava conversando com um garoto de cabelo loiro, que perguntou o que ela achava de Kohai, e ela disse que não gostava dele. Enquanto isso, Kohai teve que passar a noite no quarto de Tsukasa porque seus pertences não tinham chegado, e enquanto conversavam sobre várias coisas, ouviram um som de risadas vindo do quarto acima. No dia seguinte, Kanade e Haruna se juntaram a Kohai e Tsukasa para o café da manhã, e enquanto comiam, as meninas se desculparam por terem sido barulhentas na noite anterior. Haruna explicou que elas geralmente faziam festas do chá com suas amigas para se atualizarem, e Kanai sugeriu que fizessem a próxima no quarto de Kohei. Kanai então deu a Kuji um mapa da escola e disse a ele que tinha que tirar fotos de todos os lugares marcados nele antes da cerimônia de entrada. Após o café da manhã, Kwai andou pela escola tirando as fotos necessárias e encontrou uma garota de cabelos prateados tentando pegar um coelho. Ele a ajudou a pegar o coelho, então a garota agradeceu pela ajuda e se apresentou como Tokishiro. Enquanto eles conversavam, uma freira se juntou a eles e se apresentou como Irmã Maki, a conselheira da escola. Depois de conversar com eles por um tempo, Kwai se virou para ir embora, mas Shiro chamou-o e perguntou para onde ele estava indo. Ele disse que precisava ir para o prédio dos alunos de direção, então Shiro o levou até lá. Quando ele tentou tirar uma foto do prédio, foi interrompido por Toji Soichiro, o irmão mais velho de Shiro. Quando ele exigiu saber qual era o relacionamento de Kohai com Shiro, Shiro explicou que Kohai era um estudante transferido e disse que o trouxe até lá porque ele não sabia o caminho. Logo após Shiro sair, a porta do prédio foi aberta pelo garoto de cabelos loiros, que convidou Kohai para tomar chá com eles. Dentro do prédio, Kohai conheceu Erika, que repreendeu o loiro por trazer Kohai ali mesmo sabendo como ela se sentia em relação a ele. O rapaz a ignorou e pediu desculpas a Kawai pela grosseria dela antes de se apresentar como Sento Lori, o irmão mais velho dela. Irritada, Erika saiu da sala. Então Lori disse a Kohai que Erika estava o evitando porque tinha se apaixonado por ele à primeira vista. Mais tarde, enquanto Kohai se preparava para tomar banho, ele ficava repassando as palavras de Lori em sua cabeça como se fosse o álbum do ano. Quando entrou no banheiro, comentou mais tarde, Kohai estava esfregando sua bochecha vermelha na área comum com Tsukasa quando Haruna e Kanade se juntaram a eles. Kanade chamou Curry de um voyeur sem vergonha e colocou um adesivo de disciplina na testa dele, dizendo que ele seria punido por seu ato. Haruna então perguntou por que ele tinha entrado no banho das garotas, então Tsukasa contou a eles o que tinha ouvido Lori dizer a Soichiro. Naquele momento, Erika estava passando, mas parou no caminho e se escondeu atrás da parede para poder ouvir a conversa deles. Assim que ela ouviu que seu irmão estava por trás disso, saiu furiosa, então não ouviu Koma dizer a seus amigos que queria se desculpar com ela. Mais tarde, quando Kohai e Tsukasa estavam a caminho de seus quartos, Erika passou e disse a Kohai para encontrá-la na árvore Zelkova naquela noite. Depois que ela se afastou, Tsukasa disse a Kwai que a árvore era um local popular para as pessoas confessarem seus sentimentos. A caminho da árvore, Kwai decidiu passar pela capela e tirar uma foto, mas levou o susto de sua vida ao testemunhar Iori bebendo o sangue de uma estudante. Foi por isso que ele chegou à árvore e não encontrou Erika, que já havia ido embora com raiva, porque assumiu que ele a havia dispensado. No dia seguinte, durante a cerimônia de entrada, a visão de Lori sorrindo fez Corri lembrar do que tinha visto na capela. No entanto, Ko concluiu que Lori tinha pregado uma peça nele, assim como ele havia feito com as cortinas do banheiro. Após Lori fazer seu discurso, Erika subiu ao palco e fez um discurso também. No entanto, ela o encerrou com uma reviravolta. Kwai ficou surpreso ao ser destacado e rotulado como um cafajeste exibicionista por Erika.
Então ele tentou se defender. Isso foi inútil porque todos começaram a cochichar sobre ele, já que ninguém acreditava que Erika estivesse mentindo sobre ele. Mais tarde na aula, seus colegas imbecis e incel imploraram para ele contar como era ver enredos sem armadura. Quando Tsukasa estava prestes a mandar os idiotas calarem a boca, a porta se abriu e a irmã gêmea perdida de Akane entrou. Seu nome era Kiriha, e ela ignorou completamente o professor quando ele reclamou sobre o atraso dela. Após a aula, Kwai foi à sala de aula de Erika, esperando falar com ela, mas ela estava no meio de seus amigos. Ele decidiu ir ao escritório do conselho estudantil. O prédio estava trancado, então ele foi falar com Haruna. Enquanto conversavam, ela avistou Erika passando, e assim que avisou Kwai, ele correu atrás de Erika. Em sua corrida louca, ele acidentalmente esbarrou em Koria, derrubando tanto ela quanto as caixas que carregava. Ele rapidamente se desculpou com ela e ajudou a colocar os manuais que caíram das caixas de volta. Depois ajudou a carregá-los. Naquela noite, assim que Kouhai terminou de arrumar seu quarto, Kane pulou na sua varanda do telhado como um ninja. Infelizmente, ela o usou como um escudo humano para evitar se machucar por Florcan. Haruna, que desceu depois dela e estava carregando uma cesta, pediu desculpas em nome da irmã. Eventualmente, todos se sentaram para tomar um chá e Kanji pediu a Kuhi as fotos que ela havia solicitado que ele tirasse. Assim que Kuhi entregou o cartão de memória a ela, a Chibi baixinha soltou um grito vitorioso e disse que finalmente poderia fazer os panfletos para os novos alunos. Foi então que Kuhi percebeu que tinha sido enganado pela garota de peito de prancha de surf para fazer metade do trabalho dela. Kana agradeceu pela ajuda e anunciou que o quarto dele era oficialmente a sala do chá. No dia seguinte na escola, Shiro foi alimentar seu coelho, mas descobriu que ele havia escapado cavando um buraco que levou para fora de sua gaiola. Depois da aula, ela se aproximou de Kwai e implorou para ele ajudá-la a encontrar seu coelho. Enquanto Kwai procurava o coelho, avistou Erika perto do campo de futebol. Ele então decidiu que era a sua chance de se desculpar com ela. Mas quando tentou se aproximar dela, o coelho saltou do arbusto próximo. Kouhai rapidamente correu para salvá-lo antes que pudesse ser atingido pela bola que havia sido chutada na sua direção. Após seu resgate heróico, Erika tentou ajudá-lo a levantar, mas recuou quando ele tentou pegar sua mão estendida. No momento seguinte, Lori apareceu do nada e apontou que Kouhai tinha uma lesão na mão. Ele então usou seu lenço para limpar o sangue, mas Kouhai puxou a mão quase imediatamente. Quando Shiro chegou com Saichiro, o coelho correu até ela, e ela agradeceu a Kouhai por salvá-lo. Naquela noite no dormitório, Erika se aproximou de Kwai e ele finalmente teve a chance de se desculpar por ter entrado no banheiro dela e por ter faltado ao encontro. Erika aceitou suas desculpas e se desculpou pelo que fez durante a cerimônia de abertura antes de pedir para serem amigos. Ao mesmo tempo, Soichiro mostrou a Lori os resultados do teste realizado na amostra de sangue que ele havia coletado de Kwai. A partir dos resultados, Lori confirmou que Kwai era especial, o que explicava por que Erika teve uma reação estranha a ele na primeira vez que se encontraram. Alguns dias depois, todos, incluindo Erika e Shiro, se reuniram no quarto de Kouhai para a festa do chá após a escola. Durante a festa, Kim declarou que eles iriam fazer compras no dia seguinte para adquirir alguns itens para decorar o quarto de Kawai. Isso porque Shiro havia apontado que o quarto de Kwai parecia uma sala de exibição em vez de um quarto habitado. No dia seguinte, todos foram fazer compras conforme combinado, e após visitarem algumas lojas e se divertirem na cidade, foram à beira-mar assistir ao pôr do sol. Enquanto os outros faziam suas próprias coisas, Kouhai e Erika ficaram no calçadão, e Kouhai disse a ela que tinha gostado do dia. Ela disse que todos os dias deles poderiam ser iguais, desde que ele estivesse disposto a criar novas memórias com ela e seus amigos. No dia seguinte na escola, Lori se aproximou de Kawai e pediu para ele ir ao escritório do conselho estudantil depois da aula, porque tinha algo para discutir com eles. Quando Kawai chegou, Lori o convenceu a jogar um jogo de tabuleiro com eles e explicou que tudo o que as cartas diziam era absoluto. Kawai não pensou em nada disso até que Lori puxou uma carta que ordenava que ele enfiar uma faca em sua mão. Para sua surpresa, Lori pegou o abridor de cartas na mesa dele e enfiou em sua mão, dizendo que havia completado sua tarefa. Kouhai achou que ele estava louco por fazer algo assim, mas Lori assegurou-lhe que estava bem e mostrou-lhe a mão enquanto a ferida se fechava. Em seguida, explicou que era um vampiro, fazendo com que Kouhai imaginasse ser mordido até a morte por Lori. Assim como Lori prometeu que não iria beber dele, Erika entrou e confirmou que também era uma vampira. Lori então disse que já que Kujei havia descoberto seu segredo, ele não poderia deixá-lo ir, e pediu que se juntasse ao conselho estudantil. Kujei perguntou o que aconteceria se ele recusasse o pedido, e Lori disse que apagaria sua memória, da mesma forma que fez com a garota de quem se alimentou na capela. No caso de Kouhai, você teria que fazer com que ele esquecesse tudo o que aconteceu desde que ele se transferiu para a academia. Kawai não parecia ter problema em ter sua memória apagada porque estava acostumado a começar do zero. O único problema desta vez eram os amigos que ele havia feito.
No entanto, ele ainda aceitou a oferta de Lori para ter sua memória apagada. Em seguida, Lori pediu a Erika que lidasse com a situação antes de sair da sala com Soichiro e tal. Erika levou Kohei até a beira do lago e perguntou se ele estava completamente tranquilo com a perda das suas memórias, e ele disse a ela que estava. Ele disse a ela para prosseguir com a tarefa, mas Erika não conseguiu e começou a chorar. Ela o chamou de covarde sem coragem, e perguntou se todo o tempo que passaram juntos não significava nada para ele. Ouvir as palavras dela o fez pensar nos amigos e no tempo que passaram juntos, então ele disse para ela não apagar suas memórias. Mais tarde ele voltou para a sala do conselho estudantil e disse a Lori que se juntaria ao conselho. No seu primeiro dia como membro do conselho, Kwai recebeu uma introdução rápida sobre vampiros por Lori, que lhe disse para ignorar tudo o que os filmes retratavam sobre vampiros. Ele também informou que Shiro e Soichiro já sabiam que ele e Erika eram vampiros porque suas famílias tinham uma longa história juntas. Seguindo em frente, além disso, ele disse que vampiros eram fortes e imortais, afirmando claramente que ele era quase tão velho quanto o próprio Vandal Savage. Isso fez Kohai olhar na direção de Erika, mas ela o assegurou de que tinha a mesma idade que ele, e não era alguma velha enrugada. Lori então disse que alho e luz solar não os afetavam como afetavam os vampiros nos filmes. No entanto, Erika acrescentou que não tinham certeza se sobreviveriam sendo apunhalados por uma estaca de madeira. A última coisa de que falaram foi sobre a necessidade de beber sangue, e Kawai perguntou se realmente era necessário. Erika disse que ainda não compreendiam por que precisavam beber sangue, mas garantiu que não saíam por aí caçando pessoas para consegui-lo. Lori, por outro lado, admitiu que se alimentava diretamente de pessoas de vez em quando, porque não havia necessidade de mentir, já que Kujei o tinha visto fazer isso antes. Após a aula, Lori não pôde deixar de mencionar o incidente no banheiro de Kuhi e Erika, o que fez Erika partir para cima dele como Saitama. Depois de se recuperar da surra, ele disse a Kuhi que iria ficar encarregado do próximo festival esportivo. Ele então o levou para a reunião do comitê e o apresentou aos membros, que não ficaram muito felizes com a decisão. No entanto, depois que Kwai se dirigiu a eles e foi aplaudido por Lori, eles o aceitaram um pouco. Nos dias que se seguiram, Kwai estava sobrecarregado com muito trabalho relacionado ao festival esportivo, e Lori alertou Erika para não distraí-lo. Uma noite, Haruna e Kanade encontraram Kohai desmaiado em sua cama com papéis espalhados pelo quarto. Depois de ajudarem a arrumar o lugar e se sentarem para o chá, ele explicou a situação para eles. Embora ficassem surpresos ao saber que ele fazia parte do conselho estudantil e era responsável pelo festival de esportes, eles o incentivaram. No dia seguinte, Erika entrou na sala do conselho estudantil e ficou surpresa ao ver que a pilha de papéis na mesa de Kwai havia crescido. Kuhai disse a ela que precisava passar por eles para se familiarizar com a forma como o festival esportivo geralmente era realizado na academia. Lori então falou de sua mesa e pediu a Kuhai para organizar os materiais de referência antigos no depósito. Imediatamente, Kuhai saiu da sala e Erika insistiu em dar uma mão, então ela o seguiu. Shiro tentou ir com eles, mas Saichiro não deixou e pediu que ela terminasse as tarefas que havia deixado. No depósito, Erika quase caiu e quebrou o pescoço. Felizmente, Kohai a salvou, e enquanto guardavam as fotos, Kohai notou Iori em uma delas. Quando ele tentou mostrar para Erika, encontrou-a sorrindo para as fotos em suas mãos e ela comentou sobre como todos pareciam felizes. Com o passar dos dias, Kuja continuou trabalhando nos planos do festival enquanto se certificava de que todos faziam sua parte. Uma tarde durante Monsha, Runa e Kanade perguntaram como estavam indo os preparativos e ele deu um resumo rápido. Ele também perguntou se elas tinham alguma ideia que ele pudesse implementar para melhorar o festival, e Kanade sugeriu algo que envolvia tortura. Kwai ignorou a brincalhão em treinamento e pediu ideias a Haruna, mas em vez de responder, ela lhe serviu um pouco de suco. Depois de dar um gole, ele exclamou que estava delicioso. Então, uma orgulhosa Kanade abraçou a irmã e disse que Kwai deveria estar grato pela recompensa de Haruna. As palavras dela pareceram lhe dar uma ideia, então naquela noite ele apresentou sua ideia para o comitê do festival de esportes. Ele sugeriu que eles entrassem em contato com os comerciantes locais e pedissem que fossem patrocinadores do festival, além de pedir que fornecessem prêmios para cada evento. Enquanto ele falava, ele não fazia ideia de que Shiro tinha ouvido sua proposta, que seus colegas de comitê acharam bizarra. Após a reunião, ele decidiu ir até a cidade por conta própria e buscar patrocinadores, mesmo que o comitê não acreditasse em sua visão. Ao sair, ele encontrou Shiro, que insistiu em ir com ele, e para sua surpresa, todos com quem eles falaram estavam mais do que felizes em ajudar. Ele também ficou surpreso ao saber que os habitantes da cidade amavam e tratavam Shiro com respeito, então ela explicou que sua família estava em uma posição de poder. Ela também lhe disse que nunca tinha deixado a ilha antes, porque passava a maior parte do tempo treinando para se tornar alguém digno do nome da família Togi. Isso fez com que Kohai prometesse levá-la para conhecer lugares fora da ilha em algum momento no futuro. No dia antes do festival de esportes começar, Erika encontrou Kohai colocando os toques finais no portão cerimonial.
Antes que pudesse ir até ele e dar uma mão, os outros membros do comitê juntaram-se a ele, então ela ficou parada e observou. Shiro logo se juntou a ela, e quando Kohai e os outros começaram a transportar o portão, elas foram ajudá-los. Haruna, Kanaide e Tsukasa também se juntaram a eles e todos conseguiram levantar o portão, mas ele caiu e quebrou ao meio, dando-lhes mais trabalho. No dia seguinte, Kohai foi convidado a recitar o juramento antes do início do festival, mas estava tão nervoso que começou a gaguejar como um tolo. Eventualmente, ele forçou seu cérebro de 500 megabytes a lembrar as palavras e o evento começou logo depois. Os alunos estavam animados para participar de cada evento, e até mesmo Kiriha, a rainha de gelo, participou da corrida de 100 metros. Quando Kohai tentou parabenizá-la por ficar em segundo lugar, ela o ignorou e disse que não importava. Para o próximo evento, Kanaide implorou para que Kohai fosse o comentarista porque Haruna estava participando, e ela não queria ser parcial. Kohai recusou a princípio, mas no momento em que Kanaide começou a elogiar apenas Haruna, ele tirou o microfone dela e começou a comentar. Ele fez um trabalho razoavelmente bom até começar a comparar Erika e Haruna a cavalos, o que as irritou. Assim que a corrida acabou, Erika canalizou seu Quicksilver interior e correu em sua direção, nocauteando-o completamente com um super soco. O evento continuou por um tempo até a hora do almoço, então todos fizeram uma pausa para comer. Kohai e seus amigos sentaram-se juntos em um cobertor de piquenique onde comeram e conversaram sobre o evento de arremesso de balões. Kuha disse que Kenny e Haruna o ajudaram a ter a ideia, e Erika apontou que era triste ele não poder participar. Ele disse que não se importava, desde que todos os outros se divertissem, mas Kiria, que estava passando, disse para ele parar de agir como um mártir. Erika foi quem respondeu, e ela disse a Kiriha para parar de ser intrometida, mas Kohai pediu para não ser rude com Kiriha. Kiriha então se afastou e Komei mais tarde a encontrou conversando com um gato de rua em algum lugar nas dependências da escola. Ele perguntou se ela voltaria ao campo para a metade restante do evento, e ela disse que não voltaria porque todos os eventos para os quais se inscreveu já tinham terminado. Em vez de sair, Kohai apontou que ela parecia entediada sentada sozinha, mas antes que ele pudesse dizer mais, foi chamado para a tenda dos organizadores. Quando começou a voltar para o campo, ele se virou e disse a Kiriha para tentar se divertir um pouco, em vez de agir como uma imitadora da Wednesday Addams o tempo todo. Na tenda, ele foi informado de que os prêmios restantes não eram suficientes para os eventos seguintes, porque houve um pequeno erro por parte dos membros do comitê. Os responsáveis pediram desculpas pelo erro e perguntaram a Kwai o que poderiam fazer para corrigir a situação rapidamente. Kwai pensou nisso por um tempo e sugeriu que dessem vales, que permitiriam aos vencedores reclamar seus prêmios em outro dia. Ele instruiu-os a preparar os vales e disse que iria falar com os patrocinadores para ver se estariam dispostos a dar mais prêmios. 2 membros do comitê insistiram em ir com ele, e depois que ele concordou, todos foram falar com os patrocinadores, que ficaram mais do que felizes em fornecer os prêmios porque acharam o evento divertido. Enquanto isso, o jogo de arremesso de balões já havia começado e todos estavam se divertindo jogando balões em seus oponentes. Como de costume, Lori aproveitou a oportunidade para exibir seus encantos, enquanto Soichiro fez o possível para proteger Shiro, mesmo estando em times diferentes. Quando Kanaide foi atingida no peito por um balão de água e sua camisa ficou transparente, os degenerados sem vergonha ao redor dela não conseguiram tirar os olhos dela. Isso a deixou desconfortável, então ela colou adesivos de disciplina no rosto de todos eles para impedir que continuassem olhando. Pouco antes de o jogo terminar, Haruna correu para pegar mais balões, mas no caminho de volta, ela tropeçou e caiu, resultando em uma lesão na perna direita. Como estava machucada, ela não pôde participar do evento final, que acabou sendo uma corrida de obstáculos de 3 pernas com Kohai. Os outros colegas disseram que também não podiam participar, então quando Kohai viu Kureha, ele se aproximou dela e implorou para que corresse a corrida com ele. Kureha não queria fazer isso, mas depois que Haruna implorou, ela concordou, mas disse a Kohai que, se perdessem, ele não poderia responsabilizá-la. Antes da corrida começar, Haruna ajudou Kiriha a trançar o cabelo em 2 tranças e admitiu que sempre quis ser amiga dela, mas Kiriha agiu como se não tivesse ouvido nada do que Haruna disse. A corrida logo começou, e enquanto os colegas de classe torciam por eles, embora infelizes, Kohai disse a Kiriha que queria que eles ganhassem a corrida a todo custo. Quando chegaram ao obstáculo final, Kohai desamarrou as cordas que os mantinham juntos para que Kiriha pudesse entrar no vestiário improvisado e trocar de roupa. Assim que ela saiu do vestiário com uma fantasia de empregada fofa com orelhas de gato, todos exceto Haruna, que estava triste porque Kiriha desfez as tranças, ficaram encantados com sua fofura. Logo, Erika saiu do vestiário em uma fantasia de pato zangado que ela não conseguia andar direito devido ao tamanho dos pés. Depois que ela caiu no chão, Quei pegou a mão de Kiriha e juntos correram para a linha de chegada, garantindo a primeira posição para a classe deles. Após o evento terminar, Kohai recebeu a chave da sala do conselho estudantil de Lori, que disse que era sua recompensa por um trabalho bem feito.
Alguns dias depois, Kohai encontrou Haruna, que estava colocando cartazes pedindo voluntários para os estudantes sobre o mês de serviço comunitário. Ela perguntou se o conselho estudantil apoiaria o comitê como haviam prometido, e Kohai admitiu que Lori nunca mencionou nada disso para ele. No entanto, ele prometeu dar uma mão amiga e se ofereceu para ajudá-la a colocar o resto dos panfletos pela escola. Desconhecido por eles, Kanda estava observando-os de trás dos armários e concluiu que Haruna tinha sentimentos por Kouye. Naquela noite, Kouye percebeu Kanai espionando-o da varanda, mas ela rapidamente se escondeu e rezou para que ele não a tivesse visto. No entanto, ela ficou muito surpresa quando ele abriu a porta e exigiu saber por que ela estava espionando-o. Então ele chamou Haruna e entregou Kanai a ela enquanto explicava que ela estava espionando-o da varanda do quarto dele. Kanai argumentou que não estava espionando, afirmando que apenas estava curiosa para saber o que ele fazia em seu tempo livre, o que pareceu muito suspeito tanto para Haruna quanto para Kohai. Percebendo que soava como uma perseguidora obcecada, ela se desculpou dizendo que tinha que regar sua planta de estimação e correu na direção de seu quarto. Depois que ela saiu, Haruna se desculpou com Kohai em nome dela e implorou para que ele não guardasse rancor antes de sair também. Alguns dias depois, Kui e Haruna olharam pela janela da sala de aula e viram Soichiro distribuindo panfletos enquanto Lori anunciava que o conselho estudantil estava organizando um evento para mostrar os novos uniformes para os membros do comitê de limpeza. Assim como antes, Kuri não estava ciente do evento, mas Haruna estava, e ela disse a ele que precisava ir ajudá-los porque fazia parte do comitê. Kawai foi atrás dela, e quando chegou ao local do evento, encontrou Erika, Shiro e algumas outras estudantes vestidas com roupas de empregada. Claro, as roupas tinham sido escolhidas por Lori, que se elogiou por ter tido uma ideia tão maravilhosa. Ver a expressão de vaidade de Lori fez Kohai perceber que Lori tinha se recusado a lhe contar sobre o evento porque sabia que ele se oporia à ideia. Nesse momento, Haruna chegou em seu traje e pediu desculpas pelo atraso. No entanto, antes que pudesse se juntar aos outros, Kanadi chegou e puxou Kohai para a frente da multidão. Ela então entregou sua câmera para Soichiro e pediu que ele tirasse uma foto dos três juntos, mas Kohai e Haruna protestaram. Kanai não conseguia entender por que Haruna recusaria tirar uma foto com Kohai e insistiu que estava fazendo isso para o bem dela, o que irritou Haruna. Zangada, ela perguntou a Kanai se ela sempre era tão gentil com ela porque tinha perdido a memória após um acidente. Disse que não gostava de ser tratada como se fosse um pedaço de vidro frágil, e em seguida saiu correndo, deixando todos os presentes atônitos. Kawai encontrou Kanadi no refeitório mais tarde e pediu desculpas pelo que havia acontecido no evento dos uniformes. Enquanto estavam conversando, Haruna se aproximou da mesa, mas no momento em que notou sua irmã sentada na outra ponta, ela se afastou. Assim que fez isso, Kanai começou a se culpar pelo acidente de Haruna. Ela disse que Haruna nasceu doente e passou a maior parte da infância entrando e saindo do hospital. Quando ela finalmente melhorou, a mãe delas encarregou Kanadi de cuidar dela. Infelizmente, no dia em que o acidente aconteceu, Kanadi não estava com sua irmã. Quando ela a visitou no hospital, descobriu que ela havia perdido algumas memórias. As memórias que ela perdeu eram do tempo que Kuri passou com elas, então por causa disso, ela parou de enviar cartas para ele. Naquele fim de semana, Kuri foi às compras com Haruna, e quando foram a um café, ele contou a ela tudo o que Kanadi havia lhe contado. Haruna então admitiu que a razão pela qual estava zangada com Kanadi era que ela sempre se negligenciava. Depois de admitir que queria que sua irmã fosse feliz e vivesse sua vida sem culpa, Kohai sugeriu que ela contasse a Kanadi como se sentia. Naquela noite, Kohai levou Kanadi até a árvore Zelkova, onde admitiu que uma vez a odiou porque estava com ciúmes de que ela sempre podia brincar e ir à escola, enquanto ela estava sempre presa no hospital. Ela também fez Kanadi entender que não a culpava pelo acidente e implorou para que começasse a colocar suas necessidades em primeiro lugar. Kanadi argumentou que sempre cuidou dela, porque nunca tinha feito isso enquanto cresciam e ela estava no hospital. Haruna disse a ela que a única maneira de ela ser feliz era se Kanadi estivesse feliz, então as duas concordaram em se reconciliar e passar o resto de suas vidas felizes ao lado uma da outra. Após o abraço emocionado, Kohai deu a Kanadi a última carta que Haruna escreveu para ele e pediu que ela a lesse. Na carta, Haruna perguntou a Kohai se ele estava bem com ela lhe enviando cartas, mesmo que ela não se lembrasse dele. Haruna admitiu que tinha enviado a carta porque estava desesperada para recuperar suas memórias. Kohai então sugeriu que parassem de se prender ao passado e focassem no futuro juntos, agora que estavam reunidos. No final, todos eles enfrentaram a árvore e fizeram um desejo de continuar criando lembranças divertidas juntos. No fim de semana seguinte, Lori fez Kura e os outros trabalharem duro no próximo evento na piscina, enquanto ele não fez nada além de sentar e ler uma revista. Em algum momento, ele perguntou a Kura sobre o aniversário dele, porque queria verificar sua compatibilidade com Erika. Conrad disse a ele que não era necessário, mas Lori o ignorou e começou a procurar o aniversário de Erika, que ele disse ser no dia 7 de junho.
Ouvindo isso, Kuha olhou para o calendário e percebeu que a data coincidia com aquele dia. Imediatamente ele repreendeu Lori por esquecer o aniversário da irmã, mas Lori disse que a família deles não dava muita importância a aniversários. Ele afirmou que nem mesmo Erika ligava para o aniversário dela, mas Kuha acreditava que todos mereciam celebrar seus aniversários. Sendo a raposa astuta que era, Lori pediu a Kuhai para ir à cidade e comprar uma nova escova de banheiro. Isso porque ele, o idiota burro, usaria seu cérebro empoeirado e decidiria comprar um presente para Erika. Mais tarde naquele dia, o comitê de limpeza e os membros do conselho, exceto Erika e Kanai, se reuniram na piscina para limpá-la. Quando Kanai percebeu que Yori e Soichiro estavam preguiçando, ela os repreendeu e disse-lhes para serem úteis. Lori foi trabalhar imediatamente, mas Soichiro ficou parado como uma estátua até que Shiro implorou para ele ajudar. Enquanto isso, Kuhai e Erika estavam trabalhando na sala do conselho estudantil, quando alguém bateu na porta dizendo que tinha uma entrega de sushi para Iwai. Quando ele saiu da sala, Tsukasa entregou uma caixa de presente para ele e disse que ele tinha que compensá-lo por usá-lo como um garoto de recados. Kawai agradeceu antes de pegar a caixa e entregá-la a Erika, que ficou surpresa ao abri-la e ver uma cesta de flores. Ele explicou que era um presente para o aniversário dela, e Erika admitiu que ele era a primeira pessoa a lhe dar um presente no aniversário. Ela disse que isso a fez sentir como uma adolescente normal e agradeceu-lhe pelo presente enquanto enxugava as lágrimas que caíam de seus olhos. Mais tarde naquela noite, ela colocou suas flores na mesinha de cabeceira e sorriu feliz enquanto olhava para elas. No entanto, sua felicidade durou pouco, pois de repente ela começou a sentir uma dor horrível no peito. Isso a forçou a segurar o peito enquanto estava deitada na cama, esperando que a dor passasse. No dia do evento na piscina, as garotas trocaram de roupas para seus trajes de banho e Shiro não pôde deixar de se sentir intimidada pelos milkers enormes de Haruna e Erika. Kanai tentou animá-la dizendo que ela eventualmente se tornaria uma mulher irresistível, assim como ela. Ao ouvir isso, Shiro olhou para a paisagem quase nivelada que ela estava se referindo e rezou pelo contrário. Antes do evento começar, Laura subiu em um dos pódios de mergulho e pediu a todos que admirassem sua masculinidade enquanto abria a camisa. Infelizmente, ele não brilhou como Edward Cullen, mas seu peito não esculpido fez as meninas enlouquecerem. Seu pequeno striptease foi logo interrompido por Erika, que o mandou diretamente para a piscina. Eventualmente, o evento começou e após a competição de natação, Kanai apresentou o jogo de natação e pega. Ela explicou que todos os jogadores tinham que garantir que suas toucas não fossem roubadas por Sweeper Desculpe, os mestres de judô por 5 minutos. Quando o jogo começou, as garotas fizeram o melhor para manter suas toucas, mas os meninos do judô eram mais rápidos que elas. No final, apenas Kiria e Shiro ficaram com suas toucas, porque Kiria conseguiu evitá-los com sua natação digna de Olimpíadas, e Shiro era muito fofo para eles atacarem. No fim do dia, Kuhi e Erika ficaram para limpar a área da piscina, e Kuhi propôs que nadassem uma volta na piscina, ao que Erika concordou. Quando terminaram, Erika ajudou Kwai a sair da piscina, mas ele escorregou por causa da água e ela teve que puxá-lo mais perto para estabilizá-lo. Isso resultou em um tipo de momento romântico entre os dois, e eles teriam se beijado se não fosse pelo fato de que o peito de Erika começou a doer novamente. Ela imediatamente recuou e correu de volta para o seu quarto, onde desabou na cama com dor. Enquanto estava deitada com dor, seus olhos começaram a brilhar em vermelho, e ficou claro que ela precisava de sangue, mas se recusou a ceder às exigências de seu corpo. Mais tarde naquela noite, ela acordou de um sonho, onde encontrava uma versão dela mesma com uma capa se alimentando de Kwai, o que a deixou confusa. Naquela mesma noite, uma estudante estava saindo da capela quando percebeu uma figura encapuzada observando-a do telhado. Imediatamente, ela gritou de medo, fazendo com que a irmã Imate corresse até ela, perguntando qual era o problema. A garota, que estava chocada demais para falar, apontou com um dedo trêmulo para a figura encapuzada, que agora estava de pé no nível mais alto do telhado. No dia seguinte, notícias sobre a pessoa misteriosa se espalharam pela escola, mas os estudantes estavam convencidos de que a pessoa era um vampiro. Quando Kwai e os outros se encontraram na sala do conselho estudantil, Kwai perguntou a Lori se ele tinha sido a figura encapuzada, e ele negou. Quando ele sugeriu que Erika poderia ter sido, ela negou com veemência. Então Lori sugeriu que patrulhassem o terreno da escola e encontrassem o culpado sozinhos. Quando voltaram para o dormitório, encontraram Haruna fantasiada como um Van Helsing de baixo orçamento. Lembre-se de que ela estava apenas armada com uma cruz e um colar de alho, que prometia usar para proteger todo o corpo estudantil do vampiro sugador de sangue. Haruna implorou a Kujie e Erika que convencessem sua irmã a desistir de seu plano estúpido de patrulhar a escola naquela noite. Quando ela se recusou a desistir, Lori colocou o colar de alho no pescoço dela e disse que era a maneira mais eficaz de usá-lo. O cheiro forte a fez sentir tontura, então ela disse que só o usaria em caso de emergência. No momento seguinte, a irmã de Make desceu e instruiu-os a ficarem dentro de casa até que o indivíduo com a capa fosse pego.
No entanto, Kwai, Erika, Lori e Soichiro desobedeceram suas ordens e foram patrulhar como haviam planejado antes. Quando eles eventualmente se reagruparam após se separarem, Lori sugeriu que desistissem, mas de repente sentiram uma presença. Todos olharam para cima naquele momento e viram uma pessoa encapuzada pousando no telhado do prédio. Erika também saltou para o telhado e exigiu saber quem era a pessoa, mas eles não disseram nada e não se moveram até que o vento tirou o capuz de sua cabeça. Todos ficaram surpresos ao ver que a pessoa era Coreia. Mas Erika ficou mais surpreendida quando Kiria disse que não tinha negócios com ela porque ela não era sua mestre. Quando Kiria tentou escapar, Erika foi atrás dela e os outros seguiram para evitar que as coisas piorassem. Enquanto isso, Haruna ouviu sons do lado de fora e quando olhou pela janela, viu duas figuras se moverem em velocidade relâmpago. Por curiosidade, ela saiu para confirmar se havia visto corretamente ou se seus olhos estavam lhe pregando peças. Perto dali, Erika fez o possível para alcançar Kuria, mas estava tão fora de forma que Kuria conseguiu escapar. O momento em que Haruna decidiu voltar para o dormitório foi o mesmo em que Erika pulou de volta, então ela se viu cara a cara com Haruna. Haruna, por outro lado, de repente teve uma lembrança do dia em que seu acidente aconteceu e parecia que Erika estava lá naquele dia. O choque de ver os olhos brilhantes de Erika a fez desmaiar, justo quando Kuji, Soichiro e Mori chegaram. Levaram Haruna para o escritório do conselho estudantil, e Lori instruiu Erika a apagar as memórias de Haruna, assim como tinha feito quando eram crianças. Quando Erika voltou para a sala, Kawai implorou para ela não fazer isso, mas ela disse que era a única maneira de manter seus segredos. Ela então disse que não seria a primeira vez que fazia isso e explicou como havia apagado as memórias de Haruna após fazer um Superman e salvá-la do Truck-kun. Ainda assim, Kwai tentou persuadi-la, mas Erika ficou irritada e admitiu que estava com medo do que aconteceria se o segredo deles fosse revelado. Isso o fez calar-se, então ela se ajoelhou ao lado de Haruna e estava prestes a apagar suas memórias quando ela acordou. Haruna agradeceu a ela por salvar sua vida quando eram crianças, mas isso não foi suficiente para impedir Erika de fazer o que queria. Kumai gritou e caiu de joelhos quando Erika terminou, mas ficou surpreso ao ouvir Haruna chamá-lo pelo nome que usava quando eram crianças. Ela então disse a ele que lembrava de tudo, depois abraçou Erika e agradeceu novamente. No dia seguinte, Kohai e Erika estavam a caminho da escola quando Haruna e uma Kanade furiosa se aproximaram deles. Juntos, eles foram para uma área isolada e Kanade os surpreendeu ao abraçar Erika e agradecê-la por salvar sua irmã. Ela disse que não se importava que Erika fosse descendente direta do Conde Drácula porque a considerava sua amiga. Enquanto eles ainda estavam conversando e todo emocionados e tal, Kiria passou casualmente por eles e ignorou Kanade, que tentou cumprimentá-la. Quando entrou no prédio da escola, ela igualmente ignorou Lori e Soichiro, que também tentaram falar com ela. Depois que ela se afastou, Soichiro perguntou a Lori se ele tinha certeza de que suas suspeitas sobre Kiria ser uma dependente eram verdadeiras. Lori disse que tinha certeza e acrescentou que o mestre dela era alguém que ambos conheciam muito bem. Mais tarde, no escritório do conselho estudantil, Lori informou que ele estava encarregado de planejar o festival cultural com Erika. Naquela noite, eles contaram ao amigo sobre a nova tarefa durante o chá, e todos prometeram ajudá-los. Alguns dias depois, Soichiro encontrou Kureha lendo ao pé de uma árvore e disse a ela que alguém queria conhecê-la. Enquanto isso, Erika e Kwai foram à cidade para fazer algumas compras, e informaram aos vendedores sobre o próximo festival cultural enquanto estavam lá. Quando terminaram de fazer compras, foram à praia e Kwai perguntou a Erika o que era um dependente, já que ele a havia ouvido dizer isso na noite em que perseguiram Kira. Erika explicou que um dependente era um humano que firmou um contrato com um vampiro após beber o sangue do vampiro. Assim como os vampiros, eles não envelheciam nem morriam e eram agraciados com a mesma força física. A única diferença era que um dependente podia dormir por um período prolongado contra sua vontade e não podia recusar uma ordem dada pelo seu mestre. Ela então revelou que o mestre de Kiria era provavelmente a mãe dela e de Lori, Kaya, o que o surpreendeu. Ao mesmo tempo, Soichiro levou Kiria para conhecer Kaya e a primeira coisa que ela fez ao se deparar com seu mestre foi dar-lhe um tapa. Seiichiro tentou intervir, mas Kaya o impediu e ordenou que Kureha se ajoelhasse diante dela enquanto reclamava da recusa de Erika em ter um dependente. De volta à praia, Erika disse a Kawai que a única razão pela qual sua mãe a permitiu frequentar a escola foi porque ela prometeu se tornar independente até a formatura. Não cumprir isso resultaria em ser forçada a voltar para casa e ficar trancada como uma princesa da Disney em uma torre esperando seu príncipe encantado. Kwai não gostou do que ouviu, mas Erika assegurou-lhe que provaria à sua mãe que os vampiros não precisavam de dependentes. No entanto, Kwai prometeu tornar-se seu dependente se ela não conseguisse atingir seu objetivo. Erika recusou, dizendo que não queria tirar a humanidade dele e acrescentou que queria viver sua vida como humana.
Depois que eles voltaram para a escola e Kujou deixou Erika em frente ao dormitório, seu peito começou a doer novamente. Erika correu para o quarto e bebeu tantas bolsas de sangue, mas ainda estava insatisfeita porque o que mais queria era o sangue de Kujou. Alguns dias depois, a maioria dos estudantes formou uma fila do lado de fora da sala do conselho estudantil, enquanto esperavam sua vez para mostrar a Erika suas propostas para o festival cultural. Depois de terminarem de atender aos assuntos pendentes, Erika e Kohei foram juntos para o dormitório e conversaram sobre seus planos no caminho. Quando chegaram ao dormitório e Erika se despediu de Kohei, ela encontrou o gato de Kiria a esperando na escada. Imediatamente ela entendeu por que estava ali. Então voltou para casa para falar com a mãe, que perguntou por que ela não havia feito de Kawai sua dependente. Ela lembrou a Erika da promessa que fez antes de ir para a escola e disse para tornar as coisas oficiais. Surpreendentemente, Erika disse à mãe que ela ainda vivia no passado e que o tipo deles poderia viver de outras coisas, em vez de se alimentar de pessoas. Keita apontou que Erika não tinha conseguido saciar sua sede de sangue apenas com as bolsas de sangue que tinha. Ainda assim, Erika garantiu que superaria esse obstáculo e jurou que nunca viveria sua vida da maneira que sua mãe queria. No dia seguinte, Lori e Kinadi anunciaram aos amigos que tinham planejado um dia de praia para eles. Kinadi mostrou os planos que havia feito para o dia de praia deles, e seus amigos fizeram o melhor para não rir das obras de arte de nível de jardim de infância em exibição. Kanai não parecia se importar e explicou alegremente seus planos para eles, afirmando que terminariam o dia assistindo à queima de fogos. Apesar de seus desenhos serem horríveis, seus amigos gostaram da ideia de passar o dia juntos, mas Shiro disse que não poderia ir. Quando perguntaram por quê, Soichiro explicou que eles tinham prática de dança para a apresentação que fariam aos deuses durante o festival de outono no santuário. Isso fez Aruna sugerir que se juntassem aos irmãos no santuário para que todos pudessem assistir ao show de fogos de artifício juntos. Soichiro concordou e disse que não tinha problema com o plano desde que terminassem a prática antes da apresentação. No dia seguinte, como planejado, encontraram-se na praia, onde se divertiram jogando no mar. Também jogaram vários jogos, finalizando com uma partida de vôlei antes de se assentarem para comer. Enquanto os outros conversavam perto da fogueira, Kabei foi se juntar a Erika, que estava sentada sozinha perto do mar. Depois de conversarem sobre o quanto se divertiram naquele dia, Kwai sugeriu que voltassem para junto dos outros e estendeu a mão para ela segurar. No momento em que tentou pegá-la, sentiu o peito apertar, então recuou. Antes que Kwai pudesse descobrir qual era o problema, ela se afastou dele e saiu andando. Lori, que os observava do alto de uma rocha, desceu e explicou a situação de Erika para Kwai. Ele disse que a recusa de Erika em se alimentar de um humano estava causando o aumento dos seus impulsos vampíricos. E quanto mais ela resistisse, mais dor ela sentiria. Kwai tentou argumentar que ela poderia se alimentar das bolsas de sangue que possuía, mas Mori disse que ela havia ultrapassado o ponto em que isso satisfaria sua sede. Antes de ir embora, ele pediu a Kwai para ajudar Erika em caso de emergência, enquanto sorria para si mesmo. A caminho do santuário mais tarde, Kwai perguntou a Erika se ela sentia dor. Mas ela disse a ele que estava bem, apesar de ser uma mentira descarada. Depois de chegarem ao templo, as meninas trocaram para seus yukatas, e todos se reuniram perto de um penhasco para assistir aos fogos de artifício. Antes de começarem, Kwai notou que havia algo de errado com Erika, mas quando ele perguntou se algo estava errado, ela disse que estava bem. Quando o espetáculo começou, Lori empurrou todos para frente, dizendo que queria que eles tivessem uma visão melhor. Kuya teve que abraçar Erika para impedi-la de cair, mas isso apenas aumentou ainda mais sua sede de sangue. Ele rapidamente soltou e pediu desculpas, mas se distraiu com os outros reclamando do que Lori fez. Então não percebeu que Erika se afastou. Quando finalmente percebeu que ela havia sumido, foi procurá-la e a encontrou caída no chão com dor. Ele correu para ajudá-la, mas Erika estava determinada a se afastar dele e teria conseguido se ele não a tivesse puxado para um abraço. Na manhã seguinte, ela acordou em sua cama e, depois de relembrar parte do que aconteceu na noite anterior, chegou à conclusão de que tinha superado sua sede de sangue e conseguiu chegar em casa de alguma forma. Então, ela seguiu seu dia feliz e sem preocupações, até que se aproximou de Kwai. De repente, sentiu seu peito apertar, fazendo-a cair no chão, e enquanto tentava entender o que estava acontecendo, as memórias da noite anterior vieram à tona. Aconteceu que depois que Kwai a puxou para um abraço, ela o mordeu e se alimentou do sangue dele, o que a deixou em estado de choque. Quando Kwai tentou se aproximar dela, ela pediu que não fizesse isso e garantiu que estava bem, após o que agradeceu por ter salvado sua vida. Em seguida, ela se levantou agindo como se tudo estivesse bem e pediu a Kwai para mostrar os materiais de referência que ele havia reunido para o festival cultural. Shiro se aproximou de Lori e Soichiro e perguntou se eles sabiam o que havia de errado com Erika, e eles disseram que não era algo com que ela precisasse se preocupar. Mais tarde, quando Erika voltou para seu dormitório, descobriu que suas bolsas de sangue não faziam nada para saciar sua sede. A única coisa que conseguia era o sangue de Kohai,
e agora que ela o havia provado, desejava-o mais do que qualquer outra coisa, mesmo sem querer. Com o passar dos dias, Erika fez o seu melhor para ficar longe de Kohai, e como ele estava sobrecarregado com tanto trabalho, foi fácil fazer isso. Numa noite de tempestade, enquanto ela estava deitada na cama lutando contra seus impulsos e mergulhada na dor, Kiria veio falar com ela a pedido de Kaia. Ela disse que Kaia queria que Erika voltasse para casa, já que ela se recusou a fazer de Kwai seu dependente, mesmo tendo já provado o sangue dele e desejando-o desesperadamente. Quando Erika disse que não voltaria, Kuria perguntou por que ela estava sendo teimosa sobre o assunto. Em vez de responder a pergunta, Erika perguntou a Kuria por que ela tinha voltado ao serviço de sua mãe. Ela disse que Kaia não dava a mínima para ela, e lembrou-lhe dos jogos estúpidos que gostava de jogar com ela. Acontecia que sempre que Kaia ficava entediada, apagava as memórias de Kiria para assistir enquanto Kiria passava anos tentando encontrar sua mestra. Kiria disse a Erika que não se importava porque era o que Cal queria, e ela nunca poderia desobedecer sua mestra, não importava o que acontecesse. As palavras dela fizeram Erika dizer que nunca teria um dependente porque não queria ter tanto poder sobre a vida de alguém. Ela então jogou seu travesseiro com raiva em Kiera ao declarar que nunca se tornaria como sua mãe sem coração, e então Kiera foi embora. Naquela mesma noite, após a tempestade ter passado, Kwai descobriu Kanade pendurada de cabeça para baixo na escada que levava à sua varanda. Depois de deixar tanto ela quanto Haruna entrarem, Kanade afirmou que tinha vindo pendurar algumas bonecas que garantiriam que o dia seguinte seria claro e ensolarado. Haruna então serviu um pouco de chá e, enquanto eles estavam bebendo, Haruna perguntou se ele já tinha uma ideia para a festa após o festival cultural. Ele disse a ela que não tinha, mas quando ela começou a brincar com os bobos nas mãos, ele de repente teve uma ideia. No dia seguinte, ele correu para a sala do conselho estudantil para contar a Erika sobre sua ideia, mas Lori disse que ela não estava por perto, embora ela estivesse escondida na sala ao lado. Em seguida, ele entregou a proposta para Shiro e pediu para ela dar a Erika quando ela voltasse. Depois disso, ele saiu, parecendo muito um cachorrinho triste. No momento seguinte, Erika emergiu de seu esconderijo e, após sentar-se e tocar a pasta, sentiu uma dor intensa. Lori aproximou-se dela e começou a falar sobre como ela não tinha outra escolha a não ser fazer de Kohai seu dependente se quisesse continuar bebendo seu sangue. Erika disse a ele que não faria isso, então ele sugeriu que ela encontrasse outra pessoa para se tornar seu dependente se sentisse mal por tirar a humanidade de seu amigo. Isso fez com que Shiro se oferecesse para ser seu dependente, dizendo que estava disposta a abrir mão de sua humanidade se isso significasse que Erika e Kohai pudessem voltar a ser como eram antes. Seiichiro imediatamente expressou seu desacordo, mas Shiro estava determinado a seguir em frente e recusou-se a desistir. Foi então que ele percebeu que Lori havia manipulado toda a situação para forçar Erika a tomar uma decisão. Ele agarrou Lori pela gola, mas Lori, que era seu mestre, ordenou que ele soltasse. Então ele não teve escolha a não ser obedecer. Erika então prometeu a Shiro que encontraria outra solução que não envolvesse tirar a humanidade de alguém. Naquela noite, Erika foi até o quarto de Kwai e deixou o mini balão de ar que ele fizera para ela na frente da porta dele, após o que voltou para casa. Na manhã seguinte, Kohai encontrou o balão de ar em frente à sua porta, então ele foi imediatamente à sala do conselho estudantil para procurar Erika. Infelizmente, foi informado por Shiro que ela havia voltado para casa porque não queria tornar ninguém seu dependente. Depois dessa revelação, Lori levou-o à capela e explicou que uma vez que um vampiro bebe sangue diretamente de um humano, seus impulsos se intensificam. Ele disse que a recusa de Erika em beber mais do seu sangue tinha causado a ela dor e sofrimento intensos. Shiro não suportava vê-la sofrendo, então ofereceu-se para se tornar sua dependente, mas Erika decidiu voltar para casa. Antes de Lori sair da capela, ele disse a Kohai que havia apenas uma maneira de trazer Erika de volta à escola, e pediu que ele considerasse isso. Pelo resto do dia, Kugaya cumpriu com suas obrigações, mas cada vez que alguém perguntava sobre Erika, ele inventava uma desculpa para justificar sua ausência. Durante o almoço, ele confundiu Haruna com Erika, e ao perceber o erro, pediu desculpas. Kanai o repreendeu por isso, mas Haruna disse que ele estava confundindo rostos porque estava estressado com todo o trabalho que vinha fazendo. Isso fez Kanade insistir em realizar uma festa do chá naquela noite, e ela pediu a Kuhi para convidar Erika. Naquela noite, Haruna, Kanade e Tsukasa esperaram no quarto de Kuhi para ele chegar com Erika. No entanto, ele voltou sozinho e disse a elas que Erika não poderia ir à festa porque estava ocupada. Quando as meninas mencionaram que poderiam sair com Erika no dia seguinte, ele disse que isso nunca aconteceria. Seus amigos o olharam confusos quando ele disse que Erika nunca voltaria porque ele havia cometido um erro. No momento em que começou a se desculpar, Kanai colou um adesivo em sua testa e mandou ele calar a boca com um cheiro de lixo. Ela disse que Erika nunca deixaria a escola porque ela a amava mais do que qualquer coisa no mundo. Os outros concordaram com ela, então ela disse-lhe que se ele soubesse onde estava a Erika, tudo o que tinha de fazer era ir buscá-la de volta. Kuma pensou nisso por um tempo e então prometeu fazer exatamente isso antes de sair correndo da sala. Shiro, que foi buscar cenouras para seu coelho, viu-o correr e se perguntou para onde ele estava indo. Quando Koi,